Muito bem, lição número 12, a parte de quarta-feira, falando sobre os eventos finais, que é a lição dessa semana. A lição de quarta-feira fala sobre dois eventos especiais, chuva temporã e a chuva serôdia, duas chuvas imprescindíveis para que aconteçam os eventos finais neste mundo. Isso significa que as pessoas vão ter muito interesse na salvação de outras pessoas. Thomas Johannes Bach era um estudante de engenharia, ainda não era engenheiro, mas ele caminhava pelas ruas de Paris, quando de repente um menino estendeu a mão para ele com um folheto na mão. Thomas olhou o folheto e viu que era religioso. Rasgou o folheto e jogou em cima do menino. O menino abaixou a cabeça muito triste. Foi para um canto da parede e ali, chorando, o menino começou a orar. E Thomas começou a escutar a oração do menino. O menino orava por aquele homem que de forma cruel havia rasgado aquele folheto. Thomas ficou muito sensibilizado. Foi até lá, pediu desculpas para o menino. Pela primeira vez ele disse: alguém se importava com sua vida espiritual. Disse: me dê outro folheto, por favor. Aliás, me dê o que você tem, eu mesmo vou distribuir esse folheto. E ele pegou aquele maço de folheto e saiu distribuindo, leu o folheto, entregou o coração a Jesus e mudou o rumo da sua vida, aquele folheto recebido daquele menino. E aquela oração. Porque Thomas Johannes Bach se tornou missionário na América do Sul, levando milhares de pessoas aos pés de Cristo. Isso é uma colheita da chuva serôdia, é um prenúncio, apenas um respingo do que irá acontecer no tempo do fim, quando a chuva serôdia cair de forma plena. Pergunta de número 6. Que profecia se cumpriu na igreja primitiva e como isso impactou a todos? Nós temos a primeira profecia de Joel, capítulo 2, verso 21 a 23. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto vão reverdecer. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Joel profetizou um derramamento de uma chuva especial, temporã e serôdia. Atos 2, de 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas como se fosse de fogo, e pousaram essas línguas sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em muitas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Nesse momento, em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, havia muitos visitantes de várias nações. Então, os discípulos foram imbuídos pelo Espírito Santo e começaram a pregar o Evangelho nas línguas maternas das pessoas que estavam em Jerusalém. Atos 2, 41 e 47, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E havia em todos grande temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então a pergunta é: que profecia se cumpriu na igreja primitiva e como isso impactou a todos? A resposta: no Pentecostes se cumpriu a profecia do profeta Joel, sobre o derramamento do Espírito Santo pela chuva serôdia, evento que promoveu a igreja de forma poderosa. Então foi um impacto gigantesco. Diante do ministério de Cristo, Jesus conseguiu 120 pessoas que seguiam Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, havia 120 cristãos. Esses 120 oraram pela descida do Espírito Santo, e logo 3.000 almas, e logo 5.000 almas, e a igreja cresceu de uma forma esplendorosa. A semente do Evangelho havia sido plantada pelo Senhor Jesus Cristo, e agora no Pentecostes estava ocorrendo a colheita. Foi uma miniatura da chuva temporã e chuva serôdia acontecida ali no Pentecostes. O Pentecostes, com o passar do tempo, se transformou em chuva temporã para a colheita final
da chuva serôdia no tempo da volta do Senhor Jesus Cristo. Ellen White, falando sobre o livro Eventos Finais, página 54, ela escreveu: há necessidade da chuva temporã e da chuva serôdia para os cristãos terem uma colheita abençoada. De Deus somos cooperadores. Unicamente o Senhor pode conceder a preciosa chuva temporã e serôdia antes do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta 7. Pensando nisso, de que forma a obra de Deus será terminada? Zacarias 4, verso 6, e esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Zacarias 10, verso 1, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos, ele lhe dará chuvas abundantes a cada um segundo a sua necessidade. Oséias 6, verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída é como a alva, e certa ele é para nós. Ele virá como a chuva temporã que rega a terra, e a serôdia que promove a colheita. Tiago 5, 7 e 8, sendo, pois, irmãos pacientes até a vinda do nosso Senhor Jesus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, pensando nisso, a pergunta é: de que forma a obra de Deus será terminada? A resposta: a obra será concluída com o derramamento da chuva serôdia, a segunda parte. A primeira parte foi no Pentecostes e se transformou numa chuva temporã por causa da semeadura que ocorreu depois dessa chuva do Espírito Santo. Milhões de pessoas foram preparadas e agora Deus vai mandar a chuva serôdia para amadurecer o grão e a colheita acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Só o poder do Espírito Santo pode produzir uma colheita abençoada para o reino de Deus, para que Cristo volte logo e leve milhões de salvos com ele, frutos da chuva serôdia. Deus nos abençoe. Que façamos parte desse movimento da chuva serôdia, que possamos ter o Espírito Santo em nossa vida. Prepare-se então, porque você tem que ser um instrumento das mãos de Deus. Você tem que ser um instrumento da chuva serôdia. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.